Boa noite, gente! Como vocês Boa estão? noite, boa noite, pessoal. Tudo certo? Como é que vocês estão? Nos vendo, nos ouvindo bem? Como é que tá aí? Casa cheia, hein, Marcos? Olha só, Casa cheia, gente do como a gente Brasil vem. todo aqui, ó. Muito legal, gente, a participação de vocês. Pô, Boa muito legal noite, boa mesmo. noite. Boa noite, Boa Adriana, noite, pessoal. Eli, Ju. Fala pra gente sobre som e vídeo. Tá tudo bem? Estão conseguindo ouvir legal? Top. Todo mundo vendo e ouvindo bem. Tudo Coisa linda. certo, tudo certo, Muito tudo bom, certo. muito Show. bom. Show Então demais, tá, gente. Então, vamos lá. vamos Vamos botar um começar. slide na tela. Tem muito conteúdo para vocês. Vamos lá, deixa eu Isso. arrumar aqui. Bom, né? Então a gente vai ter 3 dias de encontro aqui com vocês. A gente vai explicar um pouco melhor como é que funciona esse nosso treinamento, né? Então a gente está aqui na nossa aula 1, de que tinha gente até perguntando antes ali, né? Vou ter que pagar para. Não, são 3 dias de aulas gratuitas. Realmente vai ter um começo, meio e fim. A gente vai fazer um acompanhamento todo com vocês, vamos liberar o material, enfim, vocês vão ter todo esse acompanhamento com a gente, tá? Então, hoje, a aula de hoje, ela vai ter essa base em geoprocessamento, tá? Então vocês vão ter essa base teórica, a gente vai mexer um pouco no QGIS também. Mas antes de tudo, assim, a gente quer ir avançando aqui um pouquinho também para já ir conhecendo um pouco vocês, tá? Essa parte é bem introdutória, bem rapidinha, e a gente já vai entrar na parte da disciplina mesmo, mas a gente tem algumas coisas muito importantes que é conhecer vocês, né? A gente está aqui atrás de uma televisão, atrás de um monitor e não consegue ver vocês. Então, toda a interação que vocês fazem aqui no chat é de extrema importância para a gente, né? Que esse é o nosso canal comunicador. Então a gente já viu até que tem muita gente nova, mas a gente queria medir aqui quem que está vendo a gente pela primeira vez, quem é que é das antigas aí, que já assistiu a gente em outros eventos, já seguiu a gente no Instagram, já seguiu a gente aqui no YouTube, no LinkedIn, enfim, vamos ver aí como é que está esse público, né? Põe aí no chat, gente. Primeira vez, primeira vez, primeira vez. A maioria é primeira vez, pelo que eu tô vendo aqui, Marcos. Primeira vez, primeira Caramba, primeira vez. vez. Muito Primeira legal, gente. vez. Muito legal. Gente, Pô, só legal para demais. falar com vocês, esse treinamento, mini curso de QGIS, a gente vem trazendo aqui na Ambigel diversos treinamentos gratuitos ao vivo aqui no nosso canal. E a gente gostaria de falar que esse é o nosso recorde histórico da maior quantidade de alunos e alunas nesse mini curso de QGIS. A gente está muito feliz. A gente chegou a mais de 8.000 alunos e alunas, tá? Aqui nesse treinamento, e a gente fica feliz demais de ver a participação de vocês, de ver vocês interagindo no chat. E é isso que a gente quer aqui. A gente quer interação, a gente quer troca, a gente quer passar conteúdo, ver vocês interagindo, que esse é o objetivo de a gente ter um treinamento totalmente ao vivo. É isso que a gente gosta. Exatamente, a responsabilidade é alta, né? Bastante gente aqui pela primeira vez, então a gente espera aí atender as expectativas de vocês. Eu tenho certeza que vai chegar no fim desse treinamento, vocês vão realmente saírem satisfeitos de tudo que vocês aprenderam aqui, tá? Tem algumas perguntas que estão aqui no chat que a gente já vai responder para vocês aqui. A gente não está ignorando vocês, tá? A gente está lendo aqui e a gente já vai responder vocês algumas dessas perguntas já estão aqui até no slide, então a gente já vai aqui passando, tá? Então, só para contextualizar vocês aqui também, né? Quem que está aqui apresentando isso para você, até porque tem muita gente que está pela primeira vez assistindo a gente, né? Então, a Ambigel é uma empresa online de treinamentos, cursos e treinamentos e pós-graduações na área das geotecnologias, né? A gente atua aí desde o ano de 2020. Hoje, atualmente, a gente já conta com mais de 2.000 alunos, já está quase em 2.500 alunos, talvez já até passou, a gente já está mais ou menos nessa faixa de alunos, né? Dentro desses 2.500 alunos, mais ou menos, que a gente tem, cerca de 300, 400 alunos é na nossa pós-graduação, né? A gente tem 2 pós-graduações, então esse é todo o ecossistema aqui dos nossos alunos da Ambigel. Então a gente não começou a fazer isso ontem, né? Vocês vão ver que a gente tem realmente uma estrutura bem interessante aqui para passar para vocês, né? Vocês estão vendo também como a live está tudo estruturada, então realmente a gente preparou isso aqui com muito carinho para vocês. A gente não começou a fazer isso ontem, a gente sabe que é muito difícil também vocês acompanharem algumas coisas, então a gente tem algumas técnicas para passar para vocês, que vocês tirem o melhor proveito do nosso treinamento, tá? Se a Salona quer complementar alguma coisa aqui, falando sobre a Ambigel. É isso, gente. A gente tem uma empresa aí focada na área de geotecnologias, né? E hoje a gente conta tanto como cursos de extensão universitária como pós-graduação, né? E esses 2.000 a 2.500 alunos são os nossos estudantes que fazem nossos treinamentos pagos, né?
mas vocês aqui estão disponíveis no nosso treinamento gratuito, né? Esse mini curso de QGIS aqui, o pessoal até perguntou, o Marcos respondeu, esse mini curso aqui que acontece nesses 3 dias, hoje, amanhã e quarta-feira, é um mini curso gratuito de QGIS que a gente disponibiliza também para diversos alunos aí no Brasil e também outros países. Tem muita gente de Moçambique que sempre está aqui, principalmente legal, né? Moçambique e outros países também, que sempre participam aqui com a gente, que é bem legal. Bom, e para apresentar, a gente não, né, é bem sucinto mesmo, né? A gente vai se apresentar um pouquinho para vocês também saberem que não é qualquer pessoa que está aqui dando esse treinamento para vocês, né? Então, meu nome é Marcos, né? Tá o nomezinho aqui embaixo. Eu sou especialista em geotecnologias, eu sou engenheiro sanitarista ambiental formado pela UFSC, tive um período de intercâmbio na Irlanda, também sou técnico em saneamento, tá? Já atuo aqui como sócio professor na Ambigel desde 2021, mais ou menos, então são vários anos realmente nessa frente aqui dentro da Ambigel e trago experiência na parte de mercado de trabalho voltada para a hidráulica e hidrologia, utilizando o geoprocessamento para essa parte de engenharia mesmo, tá? E parte mais pessoal, que é a mais importante aqui, né, que é a base realmente de tudo isso. Eu sou a Kênia, né, sou casado com a Kênia e sou o pai de pet do Sully aí. Às vezes a gente acaba compartilhando lá nos stories também, um cachorrinho branco que a gente acaba compartilhando lá, né? Eu e a Luana, nós não somos casados, né? Muita gente às vezes acaba até achando isso, então essa é uma informação que a gente deixa aqui bem clara para ficar isso aqui para vocês. E sou um torcedor do Avaí fanático, time do Guga, o tenista, né? Estamos na final do Catarinense, muito orgulho, muita alegria, vamos buscar esse título. Mas é isso, para vocês conhecerem um pouquinho mais a gente também, para a gente quebrar esse gelo aqui do treinamento, tá? Todos os outros treinamentos, o Marcos sempre falava assim, eu sou sofredor do Avaí. Agora, a primeira vez que ele fala que tá na final, tem que se achando. Gente, e me apresentando, eu sou a Luana, eu sou sócia e professora aqui da Ambigel, tá? Eu sou doutora em recursos hídricos e saneamento pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, IPH, para quem conhece, Instituto de Pesquisas Hidráulicas. Mas eu sou mestre em engenharia ambiental e recursos hídricos pela UFES e engenharia ambiental pela UFES, né? Porque eu sou natural do Espírito Santo, tá? Atualmente eu moro em Aracruz, tá? Marcos mora lá em São José, Santa Catarina, do lado de Floripa, tá? E além de ser sócia Ambigel, eu tive experiência como professora no Instituto Federal, aqui no interior do estado também, de professora na FACAM, que é uma faculdade de pós-graduação, e agora eu atuo 100% aqui na Ambigel, tá? Eu sou mãe do Lucas, um menino de 1 ano e 10 meses, não sei se vocês ouviram o barulho aí mais cedo, não sei se deu para ouvir, que estava ali fora, esposa do Paulo, e eu até mudei isso aqui também, né? Eu era ciclista nas horas vagas, agora eu sou ciclista nas horas muito vagas, né? Quase acidental. Mas faz parte, gente. Então, gente, nós vamos conduzir vocês nesse treinamento, tá? E a gente também já vai tirar algumas dúvidas antes de a gente começar de fato com a aula, tá bom? Qual é o objetivo do treinamento, desse mini curso de QGIS? Então, o objetivo, gente, é que vocês cheguem nesse resultado aqui ao final dos 3 dias, tá? Para vocês chegarem nesse resultado aqui, a gente precisa seguir um passo a passo muito bem estruturado. Isso é essencial para vocês chegarem nisso aqui entendendo como faz esse mapa, tá? Então, hoje a gente vai trabalhar um pouco na base teórica, trabalhar um pouco no QGIS, para vocês entenderem todas as análises geoespaciais por trás para chegar nesse resultado. E na aula 3 a gente montar esse layout profissional aqui, tá? Com relação à densidade populacional no estado do Ceará do Brasil, tá? Então, a gente vai entender todos esses processos, todos que acompanharem as 3 aulas vão conseguir tranquilamente chegar aqui nesse resultado. É isso que a gente quer trazer aqui para vocês nesse treinamento, ok? Exatamente. Contextualizando vocês um pouco só da onde vocês estão, né? Hoje, né, a gente conta com plataformas de divulgação de conteúdo gratuito. Esse aqui é uma divulgação de conteúdo gratuito nossa aqui no YouTube, né? A gente também tem uma série de vídeos postados aqui semanalmente no nosso canal. Também tem conteúdos lá no nosso Instagram e também no LinkedIn, né? E a gente tem esse degrau mais que é um conteúdo organizado, né? A gente realmente faz esse conteúdo pensado com começo, meio e fim, como a gente comentou, né? Material de apoio e tudo mais, a gente poderia tranquilamente estar vendendo isso aqui separado, mas a gente está fazendo aqui de forma gratuita para vocês, tá? A gente tem degraus acima desse treinamento gratuito, que é o nosso treinamento pago, que é a Geocapacitação, nosso treinamento completo de QGIS.
A gente tem, acima disso, nosso treinamento de programação com Google Earth Engine e Python, que é o Codificando Soluções, e acima disso a gente tem os treinamentos institucionais, que a gente também promove, e também as nossas 2 pós-graduações, o nosso MBA em Geotecnologias e Análise de Dados Espaciais e a pós em Inteligência Artificial para geotecnologias, tá? Então, hoje vocês estão situados aí no nosso 2º degrau, então realmente é algo muito especial, né? A gente está acompanhando vocês nessa trajetória, tá? E falando mais, o que a gente vai passar aqui para vocês agora, já adentrando no conteúdo do treinamento, né? Então, a gente está na nossa aula 1, que a gente vai fazer esse passo a passo realmente inicial da base em geoprocessamento. Na aula 2, a gente vai manipular os dados, vai ver como apresentar eles de uma maneira correta, manipular eles tanto em questão de rótulos, simbologias, como que a gente organiza melhor as coisas também para a gente evitar erros. E na última aula a gente vai coroar tudo isso, seguir com essa organização dentro do projeto e apresentar isso em um mapa profissional, como a Luana mostrou ali para vocês, tá? Então, estamos aqui na nossa aula 1, tá? E agora vamos responder grande parte das perguntas de vocês e já vamos iniciar as aulas, tá? Então, o treinamento é ao vivo, gente, tá? Permaneçam com a gente até o fim aqui. Como a Luana falou, a gente está aí com um recorde de inscritos no nosso treinamento, a gente fica muito feliz com isso, e vocês estão aí desprendendo tempo de vocês em plena segunda-feira, aqui ao vivo com a gente, então assistam a aula, tá? Treinamento ao vivo. Vocês vão receber o material de apoio lá no grupo do WhatsApp, tá? Grande parte de vocês provavelmente já está lá dentro do grupo do WhatsApp, a gente sabe que volta e meia tem alguém aqui que recebeu só o link da aula de algum colega, alguma coisa, e não está nesse grupo, né? Que é lá que a gente vai enviar o material de apoio. Então, para vocês acessarem o grupo do WhatsApp, vocês podem vir aqui no primeiro link da descrição da aula, ou no fim da aula a gente vai passar um QR Code para vocês também já acessarem esse grupo do WhatsApp, tá? E outra coisa muito importante, a gente está no YouTube, né, gente? A gente está no YouTube, então o YouTube permite com que a gente volte um pouquinho à aula, né? Então, se vocês perderam alguma coisa, vocês podem pegar e voltar um pouquinho à aula para acompanhar realmente no tempo de vocês, tá? Ah, mas a aula não é ao vivo? Como é que... Não, mas a gente deixa uma horinha, 2 horinhas depois ali também para não prejudicar esse pessoal que acaba voltando um pouco, né? E conseguir ter esse melhor proveito dentro do nosso treinamento. Outra coisa muito importante que não está aqui, não tem certificado, tá? O pessoal que já acompanha a gente há mais tempo sabe que esses treinamentos gratuitos nossos, a gente não emite certificado, porque a gente não consegue ter um controle realmente de quem está assistindo, como é que está sendo tudo isso. Então, a gente... o que a gente faz? A gente abre mão do certificado, mas a gente valoriza todo mundo que está aqui e entrega realmente um conteúdo de qualidade que vai valer muito mais do que o certificado para vocês, tá? Isso vocês podem ter certeza disso, tá? Então, de nada adianta eu ficar correndo atrás de horas, mas horas que não me agregam conhecimento, ou até vou ficar aqui assistindo, deixar a live aberta só para pegar um certificado. Não, ficam aqui para pegar conteúdo de qualidade, tá bom? Tinha mais um recado, Luana. Acho que era isso? Não, era isso. É só reforçar assim, ó. É ao vivo, né? A aula ela não fica gravada, ela é ao vivo. Você tem que estar aqui para assistir essa aula, tá? O certificado não existe nesse treinamento. E outra coisa, o material de cada aula vai ser enviado no grupo no dia seguinte. Então, amanhã, às 9 horas da manhã, ele vai ser enviado no grupo. Então, você precisa estar no grupo para receber esse material, tá? Se você não entrou no grupo ainda, aqui na descrição, você clica aqui no link, aqui abaixo da descrição, para se inscrever no mini curso, que você vai entrar no grupo do WhatsApp para receber amanhã às 9 horas, tá? Não adianta... Tem muita gente que manda e-mail para a gente 8h30, gente. Amanhã às 9 horas a gente vai enviar no grupo, tá bom? Acho que era isso. De recado é isso. Cara, eu acho que é isso. E daí a gente pede também para vocês que, né, todo mundo aqui, vamos se ajudando, né? Também a gente vai estar sempre de olho no chat, vai estar aqui respondendo todo mundo, né? Mas se algum colega... tem certificado? Não tem certificado, né? Então, vocês também já ir ajudando a gente também a responder um colega ou outro aqui. A gente gosta muito dessa interação no chat com vocês, tá? A gente vai ficar aqui sempre de olho no chat, fazendo essa interação com vocês. Então, esses recados aqui, gente, eram muito importantes para a gente balizar vocês para o nosso treinamento, né? Vão ser 3 dias de treinamento, nós gastamos aqui 10 minutinhos para passar isso para vocês. Então, é muito importante tudo isso que a gente passou. E eu acredito que a gente já está pronto, né, Luana, para seguir realmente com a aula de hoje aqui com o pessoal, né? É isso aí. Vamos seguir, então, para a aula de hoje, que a gente tem bastante conteúdo. Antes de começar, gente, Marcos, pessoal, fala aí se meu som, meu áudio tá bom, tá? Aí a gente pode interromper, que aí eu vou ficar olhando aqui, tá? Então, vamos começar a aula 1, gente. Pega papel, pega caneta, que a gente vai trazer uma teoria
bem necessária para vocês entenderem o que vocês vão fazer no QGIS, tá? Sem essa teoria, vocês vão ficar apertando o botão, não vai entender o que está acontecendo. Não tem como você seguir sem essa teoria aqui. É uma teoria bem tranquila para vocês conseguirem avançar, tá? A gente vai começar com uma base necessária para você trabalhar com geoprocessamento. Mas eu quero saber se todo mundo se compromete a ficar até o fim dessa aula, porque é necessário ficar até o fim dessa aula para vocês conseguirem avançar. Digite aqui no chat quem se compromete a ficar até o fim. Digita aqui no chat até o fim, para eu saber se vocês estão comprometidos para a gente começar essa aula de fato. Ó, perfeito. Pois comece, está tudo maravilhoso, ok. Deixa eu só responder. Tem um pessoal perguntando se precisa ter o QGIS baixado. Depois a gente vai fazer o passo a passo com vocês de download de QGIS hoje aqui também, tá? Se já conseguirem instalar, vocês vão conseguir fazer uma coisinha ou outra que a gente vai mostrar no fim da aula. Mas a gente não vai nem avançar tanto nessa parte também, porque a gente sabe que vocês precisam instalar, tá? Quem já assistiu o vídeo, já está instalado, tudo certo, mas quem ainda não fez, a gente vai mostrar depois para vocês o passo a passo, tá? Show, até bastante o fim, gente vai ficar até o fim, hein? Show, então bora começar, gente, bora lá. Então, vamos lá, vou deixar vocês com a Luana, depois eu retorno aí, tá bom, gente? Boa aula para todo mundo. Bora, gente, aula 1, começando do zero no geoprocessamento. Separa aí o papel e caneta para a gente lembrar de tudo que a gente vai falar aqui. Então, vamos lá. O que eu vou falar aqui para vocês hoje? A gente vai falar de sistema de coordenadas, extremamente importante para definir qualquer projeto no QGIS, sistema geodésico de referência que deve ser definido também, tá, nos projetos, o que é um vetor, o que é uma matriz ou raster, as bases de dados espaciais que existem, tá, que vocês podem trabalhar, e a gente no final vai mostrar a interface do QGIS, uma prática com vocês ainda hoje no QGIS, tá? Então, vamos lá. Sistema de coordenadas. Primeira coisa que vocês têm que saber. Muitos de vocês, acredito que com certeza já deve ter visto sobre o sistema de coordenadas geográficas, né? Que é a latitude e a longitude, né? Que é a forma com que a gente se localiza no espaço. Então, o globo, ele é dividido nessas coordenadas em latitude e longitude, e através dessas coordenadas a gente consegue se localizar no mundo real, ok? E a gente também tem outro tipo de sistema, que é o sistema de coordenadas projetadas. Então, lembra, a gente tem dois tipos, geográficas e projetadas. O que é o sistema de coordenadas projetadas? É quando a gente precisa encontrar um sistema métrico. O que significa isso? Quando eu preciso calcular áreas e distâncias, eu não consigo usar o sistema de coordenadas geográficas, porque ali as unidades estão em graus, minutos, segundos ou graus decimais. Então, eu não consigo calcular as distâncias. Então, eu preciso encontrar um sistema plano, que é o sistema de coordenadas projetadas. Através do sistema plano, eu consigo, sim, calcular áreas e distâncias. Só que, gente, o globo, ele não é desenvolvível em um plano. Não tem como eu pegar um globo, planificar e colocar as coordenadas ali em metros. Não tem como. Então, você usa de alguns artifícios, que está aqui na imagem, tá? Eu tenho aqui, ó, um cilindro, um cone e um plano, que são o quê? Superfícies de projeção. Quando eu quero, por exemplo, planificar essa região aqui do Equador, eu posso pegar um cilindro, envolver aqui o meu globo, abrir esse cilindro e aí eu consigo planificar essa área aqui próxima do Equador. Quando, por exemplo, eu quero planificar essas áreas em grandes latitudes, seja aqui no hemisfério norte ou no hemisfério sul, eu posso usar um cone como superfície de projeção e planificar essa região aqui, tá? E também eu posso usar um plano, eu posso tangenciar um plano em diversas áreas aqui do planeta para eu poder planificar essas áreas. O plano, geralmente, a gente usa para planificar aqui os polos, tá? O polo norte e o polo sul, tá? Então, para cada tipo de sistema de projeção, eu vou estar dando preferência para uma área
né? Por exemplo, o cilindro, ele dá maior preferência aqui para o Equador. Então, as outras áreas, por exemplo, mais próximas daqui dos polos, elas ficam deformadas. Por isso que vai depender de onde você vai trabalhar para você escolher o sistema de projeção. E para que ele serve? Para você ter um sistema em metros para medir áreas e distâncias, que é bem importante em vários projetos, tá? Então, a gente tem esses dois tipos de sistema de coordenadas, geográficas e projetadas, que também é chamado sistema de coordenadas planas, tá? O sistema de coordenadas geográfica, né, trazendo algum exemplo aqui, ó, é uma forma da gente se localizar no globo, só que em unidades de graus, minutos, segundos ou graus decimais. Por exemplo, se eu pegar um ponto aqui no globo, por exemplo, esse ponto aqui, ele fica localizado aqui no estado do Espírito Santo, tá? E aí a gente tem as informações. 20 graus sul, 19 minutos e 0,75 segundos de latitude. E a longitude é 40 graus oeste, 17 minutos, 24,95 segundos, tá? Isso me traz uma informação de localização. E aqui a gente está representando, tá? Tanto o hemisfério sul, né? Como o hemisfério oeste, que é nessa região aqui. E aí a gente tem as representações, tá? Quando a gente fala em hemisfério sul, né? Se a gente considerar esse sistema aqui cartesiano, a gente diz que abaixo aqui da linha do Equador, a gente pode colocar o sinal negativo para hemisfério sul, ou para hemisfério oeste, aqui na longitude, né? Que é para essa região aqui. Ou, para eu diferenciar, eu posso botar com valores positivos, mas aí eu tenho que colocar sul-oeste, tá? E se não tivesse a letra sul-oeste, representaria o hemisfério norte, se for positivo, né? E a longitude, o hemisfério leste. Eu posso representar também em graus, minutos e segundos, ou eu posso representar aqui, ó, em graus decimais, tá? Então, essas são as formas de representação do sistema de coordenada, né? O globo, que é dividido nesse sistema, né? A gente tem o Equador aqui, né? A 0 graus, e ele vai até 90 graus no Polo Norte e 90 graus até o Polo Sul de latitude, tá? Assim como a gente tem também os meridianos, tá? Que a gente tem aqui 0 graus em Greenwich, e aí vai para 180 a oeste, 180 a leste também. E aí a gente consegue dividir esse sistema no sistema de coordenadas geográficas. Quando a gente fala no sistema de coordenadas projetadas, eu vou dar um exemplo da projeção de Mercator, que é um cilindro que envolve o planeta Terra, e aí ele se abre, e aí a gente consegue planificar o globo, tá? E aí está planificando, e aí veja o que acontece. Como é um cilindro que envolve aqui, ó, ele vai valorizar aqui a região do Equador, né? Agora, quando eu chego a planificar esse sistema, utilizando essa projeção, olha só o que acontece, por exemplo, com a Groenlândia, que está aqui no hemisfério norte. Ela fica num tamanho que é totalmente diferente da realidade, assim como a Antártica. Por quê? Porque, como eu falei, como esse sistema de projeção ele é cilindro, ele tangencia aqui a região do Equador, então ele vai servir para você trabalhar nessas regiões aqui, não nos polos, porque o polo vai ficar deformado. Não é recomendado você utilizar esse sistema de projeção para você mapear uma região da Groenlândia, tá? Você tem que utilizar outro sistema de projeção. Então, você tem que entender que quando você vai usar um sistema de coordenadas projetadas, vai depender da onde você vai trabalhar para você escolher o sistema de projeção adequado, tá? Beleza. Um sistema que é muito utilizado, né, aqui no Brasil, principalmente, é o sistema UTM. Não sei se vocês já viram falar. O sistema UTM, ele é chamado de Universal Transverso de Mercator. O que é o sistema UTM? Ele também utiliza um cilindro, tá? Como eu falei para vocês, ele utiliza um cilindro, só que esse cilindro, como eu mostrei lá no outro sistema, ele não vai tangenciar aqui no Equador, ele vai ser transversal, por isso que ele é chamado de transverso, ele vai estar transversal ao planeta,
e ele vai cortar o planeta em vários fusos, né? É como se ele cortasse o planeta Terra em gomos de laranja, né? Tá vendo? Como se fosse esses gomos aqui. E ele corta o planeta 60 vezes. Então, cada fuso desse tem 6 graus de longitude, né? Porque é 6 vezes 60, 360 graus. E aí, quando você trabalha com o sistema UTM, você tem que escolher um fuso para trabalhar. Por exemplo, se eu for trabalhar aqui no Espírito Santo, onde eu moro, que fica nessa região aqui, eu escolho o fuso 24, tá? Eu posso chamar tanto de fuso como de zona. Eu sempre escolho o fuso 24, porque ele está pegando aqui a região do Espírito Santo, e é 24 sul, porque está no hemisfério sul. Então, quando vocês forem definir um sistema de coordenadas projetadas, o UTM, que é um dos mais utilizados, você vai trabalhar em um desses fusos. Aí vai depender da região que você vai trabalhar, tá? E você utiliza ele para quê? Porque você precisa de um sistema plano, um sistema em metros para calcular áreas e distâncias, ok? Beleza, gente, ó, recapitulando o que eu falei até agora. A gente tem 2 sistemas de coordenadas que a gente trabalha. O sistema de coordenadas geográfica e o sistema de coordenadas projetadas. Quando você vai utilizar um ou vai utilizar o outro? O sistema de coordenadas projetadas só vai ser utilizado quando você precisar calcular áreas e distâncias no seu projeto. Se isso não for necessário, não tem por que você utilizar. Você pode utilizar normalmente o sistema de coordenadas geográfica, que vai dividir ali o seu projeto em graus, minutos e segundos. Não tem problema nenhum utilizar esse sistema de unidades. Mas quando você trabalhar no QGIS, você precisa definir o sistema de coordenadas que você vai trabalhar, tá? Então, se eu entendo como que funciona o sistema de coordenadas, eu vou definir esse sistema. Ponto. É um dos itens que você precisa definir. Qual é o outro item que você precisa definir para trabalhar no QGIS em algum projeto? O sistema geodésico de referência. O que é isso? Não é sistema de coordenadas, não confunda, tá? Ó, eu vou ler aqui e vou depois explicar para vocês entenderem. Sistema coordenado utilizado para representar características terrestres, sejam geométricas ou físicas. É utilizado para obtenção do sistema de coordenadas e projetadas. Então, para você obter um sistema de coordenadas geográficas ou projetadas, você precisa de um sistema geodésico de referência. E é isso que eu vou explicar aqui para vocês. Pode ter confundido tudo, né? Qual a diferença de um sistema de coordenadas para um sistema geodésico de referência? Vamos lá para entender. Eu vou trazer um exemplo aqui para ficar uma metáfora, ficar um pouco mais fácil de entender. Vamos supor que eu estou perdida em uma cidade e eu quero saber onde fica o Museu Geo, né? Então, eu estou aqui perdida e aí eu encontro uma pessoa, Dimas, né? E eu pergunto para ele, moço, onde fica o Museu Geo? E aí ele me responde da seguinte forma: está vendo aquela farmácia? A partir dela, você vira a segunda rua à direita e encontrará o museu, tá? Então, vamos lá. O que o Dimas fez aqui? Eu perguntei para ele onde estava o museu, o que ele me respondeu? A partir daquela farmácia, você vira a segunda rua à direita. O que ele fez? Ele usou o Museu Geo como referência, ele usou a farmácia como referência para me mostrar aonde que estava o Museu Geo, tá? Então, a farmácia ela é o ponto inicial para eu encontrar o Museu Geo. Então, gente, se a gente pegar esse exemplo e trazer aqui para um sistema cartesiano, a gente tem que a farmácia ela é o centro do sistema e o Museu Geo está localizado em algum local aqui nesse espaço. Então, se eu tenho a farmácia como centro de referência, o Museu Geo está nas coordenadas x1 e y1. E aí eu consegui encontrar o Museu Geo. Então, o sistema geodésico de referência, ele é um sistema ele está falando o nome, é de referência para eu criar um sistema de coordenadas para eu me localizar no espaço.
Só que não é simples, como eu estou mostrando aqui, um sistema cartesiano, tá? Envolve algoritmos, malha de cálculos para você fazer todo esse sistema no planeta Terra, tá? E aí você ter um sistema de referência para poder se localizar, tá? Ele que vai ser a referência para criar um sistema de coordenadas que você vai utilizar, tá? Então, vamos entender aqui, gente. Quais sistemas eram utilizados no Brasil, tá? No Brasil, na década de 70, era utilizado o Córrego Alegre. E se chamava, você já deve ter ouvido falar, Datum Córrego Alegre. Por que é Datum? Porque o Córrego Alegre é um dato local, ele é um dato físico, tá? Ele está localizado em uma cidade e a partir dali era criadas malhas de cálculos para fazer o sistema de coordenadas, tá? Depois passou a utilizar o sistema SAD69, né, que é Southern American Datum, que também é chamado de Datum, tá? Que também era um ponto físico que a partir dali fazia o sistema de coordenadas. Foi utilizado até 2005, tá? E é chamado de Datum, tá? Porque tem uma localização ali. Só que a partir de 2005 passou a se usar o SIRGAS 2000 e em 2015 ele passou a ser oficial no Brasil. O SIRGAS 2000 ele não é Datum, tá? Você deve ouvir em vários lugares Datum SIRGAS 2000, Datum Córrego Alegre, tá certo. Datum SAD69, tá certo. O SIRGAS 2000 ele não é um datum, por quê? Porque ele é uma série de estações que captam sinais de satélites de localização espalhados na América do Sul, tá? Para você conseguir criar essa malha de cálculo e criar esse sistema de coordenadas. Então, é um sistema, por isso que é chamado de sistema geodésico de referência, porque são várias estações que captam esses sinais de satélites. Não é como o Córrego Alegre, o SAD69, que era um ponto físico, tá? E ele é um sistema utilizado até hoje, a gente já está em 2025, e ele é utilizado porque ele é muito preciso, né? Porque ele usa esses sinais de satélite para deixar tudo bem amarrado para a gente conseguir fazer um trabalho mais preciso. Então, gente, o que vocês têm que saber? Quando vocês forem definir o sistema geodésico de referência no projeto de vocês, vocês vão colocar lá no QGIS, SIRGAS 2000. É isso, tá? Pronto. É trabalho no território brasileiro? É SIRGAS 2000. Sistema de coordenada, é projetado ou geográfico? Vai depender se você vai fazer cálculo ou não, de distância ou área. Agora, sistema geodésico de referência, projeto do Brasil é SIRGAS 2000. Lá no QGIS você vai definir. O Marcos vai mostrar para vocês como faz isso. É bem simples, tá? Mas para vocês entenderem o que vocês estão definindo no projeto de vocês, tá? Beleza? Então, a gente definiu aqui duas coisas. Sistema de coordenadas e sistema geodésico de referência. Ok? Certo? Então, beleza. O que a gente vai fazer agora? Se eu entendi esses sistemas, eu preciso agora trabalhar no meu QGIS, tá? Se eu preciso trabalhar, o que eu vou fazer? Eu quero chegar naquele mapa lá no final da aula 3. E aquele mapa, ele tem informações que eu vou inserir ali. Como que o QGIS vai entender as informações que eu vou inserir naquele projeto? O que eu quero fazer? Eu quero representar o mundo real dentro do QGIS. Se eu tenho, por exemplo, aqui, eu tenho rio, eu tenho floresta, eu tenho edificações, né? Eu tenho até dado populacional, que é o que a gente vai trabalhar aqui. Como que eu vou fazer? Eu não tô conseguindo entender como que eu vou inserir isso dentro do QGIS. Então, para a gente representar isso dentro do QGIS, a gente vai utilizar duas formas de representação, o raster e o vetor. O raster é uma imagem formada por pixels, tá? Eu vou explicar daqui a pouco mais detalhado. Ou eu vou representar através de um vetor. O vetor é um ponto, uma linha ou um polígono, tá? Que vai vir com informações em dados de tabela também.
E aí eu consigo inserir essas informações. Por exemplo, eu quero representar os limites dos municípios. Eu vou representar com o vetor polígono. Eu quero representar o uso e ocupação do solo. Eu vou representar por um raster. Eu quero representar gradiente de temperatura. Eu vou representar por um raster. Então, o QGIS, ele vai entender esses dados no mundo real através desses dois formatos, o vetor ou o raster, tá? O que é o vetor, tá? O vetor, como eu falei, é um arquivo de ponto, linha ou polígono, tá? Então, por exemplo, se eu quero representar um hidrante, eu vou representar por um polígono? Não. Por uma linha? Não. Por pontos é o que faz sentido. Estações meteorológicas, por pontos. Pontos de monitoramento de uma lagoa, através de pontos. Amostras, né? Ruas, linhas, rios, linhas, quadras de rua, polígonos, limites de município, polígono, limites de lagoa, polígono. Então, vai depender do que você vai representar. Então, a gente entende que isso é uma geometria, tá? E, claro, gente, vocês vão ver que o Marcos vai mostrar para vocês, cada geometria dessa não é só uma geometria isolada, ela está associada a dados de tabela. Por exemplo, se eu tenho aqui pontos de monitoramento de chuva, eu vou ter a localização das estações e a minha tabela vai ter os dados de chuva que foram medidos ali. Então, a gente vem com informações inseridas nesses arquivos também. Entendi que são geometrias, que têm valores associados a essa geometria. Tá, mas como que o QGIS vai entender isso? É um arquivo que eu insiro? O que eu insiro? Como que eu insiro um vetor dentro do QGIS? Existem alguns formatos, tá? São alguns arquivos que a gente insere. O mais comum, o mais conhecido é o shapefile, né? Que são os arquivos que a gente insere dentro do QGIS. O QGIS consegue ler esse arquivo, né? O shapefile, eles são vários arquivos com diferentes formatos. Cada formato representa alguma coisa. Um formato representa a própria geometria, se é ponto, né? O outro representa a tabela que está inserida, e aí a gente insere, tá? O KMZ, por exemplo, Google Earth. Quem já usou o Google Earth, fez polígono no Google Earth? O arquivo que entra lá no QGIS é o KMZ ou KML, que a gente faz no Google Earth e insere no QGIS. Quem trabalha no AutoCAD também, esses arquivos também são arquivos vetoriais que o QGIS entende. E outros arquivos, tem o GeoPact, que é um arquivo que ele une tanto vetor quanto o raster, é um arquivo mais completo. Então, são diversos arquivos que o QGIS ele consegue ler e entender, sendo o shapefile os mais comuns e mais utilizados, tá? Então, esse é o vetor, né? E serve para representar esses elementos aqui do mundo real na forma de ponto, linha ou polígono. E temos também o raster, né? Que é uma matriz. Por que é uma matriz? Porque é formado por pixel. Raster é o quê? Imagem, né? Por exemplo, você tira uma foto. Se você der um zoom naquela foto, vai chegar um ponto que você vai ver um quadradinho embaçado. Aquilo ali são pixels, são quadrados. Por isso que é chamado de matriz. Esses quadrados ou retângulos, dependendo da imagem, vai formar essa imagem e eu vou conseguir enxergar, tá? Então, eu tenho aqui um exemplo. Essa aqui é uma porção do estado do Espírito Santo, né? Que é uma imagem, tá? Que foi realizada. Uma imagem que foi realizada através de um projeto. E se eu der um zoom nessa imagem aqui eu vou visualizar um rio. Esse rio aqui é o Rio Doce, para quem conhece. Aqui é o município de Baixo Guandu. E se eu der um zoom maior, o que eu vou ver? Vou ver diversos retângulos. Aí eu não consigo enxergar mais uma imagem. Por quê? Porque eu dei um zoom e eu cheguei a menor unidade da minha imagem, que é o pixel. Cada pixel desse tem uma informação associada. Nesse caso aqui, são tonalidade de cores associada para formar a minha imagem. Vocês devem ter ouvido falar, por exemplo, a resolução da minha imagem é boa, é ruim. Vai depender desse pixel, tá? Se eu tiver um pixel, por exemplo, de 100 metros por 100 metros, nesse local vai ser tudo a mesma informação.
Você não vai conseguir ver muito detalhe. Agora, se eu tenho uma imagem que o tamanho do pixel é 1 metro por 1 metro, eu vou conseguir enxergar mais detalhes, tá? Quanto menor o tamanho do pixel, mais detalhe eu vou conseguir ver daquela imagem. Ela tem uma boa resolução. Claro que é uma imagem mais pesada, né? Vai ter mais megapixel e tudo mais. Só que eu vou ter uma imagem mais detalhada. Então, a gente também está no QGIS com imagens, não só imagens de satélite ou de drone, não só, a gente também trabalha com dados que a gente transforma em raster e o gradiente de cor e vai mostrar aquela análise de dados que a gente fez ali também. Então, a gente tem matriz e a matriz que é o raster também, que é outro tipo de arquivo. Então, se a gente tem esses dois tipos, quando eu uso um, eu uso o outro, né? Então, assim, gente, o raster, ele é mais indicado para a gente trabalhar com variações de dados, né? Quando a gente tem dados contínuos. Por exemplo, temperatura, precipitação, altitude, que são dados que vão variar no espaço. Então, a gente tem um gradiente de variação de valores ali. Então, eles são mais aplicados ao raster, né? Por exemplo, variação da qualidade da água. Imagina que eu tenho uma lagoa, aí eu fiz várias amostragens nessa lagoa, quanto mais amostragem, melhor. E aí eu vou transformar esses dados num raster para variação, por exemplo, de sedimentos naquela lagoa, né? E aí eu quero ver aonde está em maior concentração de sedimentos, eu vou ter uma tonalidade mais escura, menor concentração, uma tonalidade mais clara. E assim, com esse raster, eu vou conseguir identificar os pontos da lagoa ali com relação, por exemplo, à concentração de sedimentos. Um exemplo, né? Mas pode trabalhar com outras variáveis. E o vetor, ele é utilizado para dados discretos, por exemplo, o limite do município, a hidrografia, o rio passa aqui, o córrego passa aqui, a edificação está aqui, né? O tipo do solo eu estou delimitando nesse ponto aqui, tá? Então, são dados discretos que a gente trabalha com o vetor, né? E dados contínuos a gente trabalha com raster. Então, para cada informação do mundo real, a gente vai utilizar um tipo de dado diferente, um vetor ou um raster, tá bom? Então, gente, só recapitulando aqui, a gente falou de sistemas de coordenadas geográficas ou projetadas, que vocês vão definir no QGIS, sistema geodésico de referência, que vocês vão definir SIRGAS 2000, que é oficial no Brasil, para quem vai trabalhar no Brasil. E vocês vão trabalhar com dados. Esses dados eles vão estar lá no QGIS na forma de vetor ou na forma de raster, dependendo do dado que você vai trabalhar, tá? Esses 3 itens são essenciais para vocês trabalharem no QGIS. Tem que saber isso aqui, que eu mostrei até agora, para vocês entenderem toda a prática no QGIS, tá? E, falando em dados espaciais, vocês devem pensar assim, tá, mas eu vou ter que criar todos esses dados? Não, gente, claro, pode ter situações que sim, eu fiz um monitoramento na lagoa, você vai ter que ir lá no GPS, pegar os dados e realmente criar. Mas a maioria dos dados, eles já estão disponíveis, tá, para a gente, através de instituições, né, que já trabalharam com esses dados, né, validaram esses dados e a gente pode utilizar de maneira gratuita. E eu trouxe aqui nesse slide alguns poucos exemplos, porque é uma infinidade de dados e instituições que a gente tem. Por exemplo, a Agência Nacional de Águas e Saneamento, que a gente consegue baixar dados de limites de bacias hidrográficas, estudos hidrológicos, localização de estações de monitoramento de chuva, de vazão, de qualidade da água. O INDE, que é a Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais, que ela reúne, é como se ela reunisse dentro de uma plataforma diversos dados de outras instituições, a você baixar tudo num lugar só. Você pode tanto baixar ali, quanto acessar o web map deles e verificar o que você precisa ali. É tudo muito bem organizado. A gente tem o CPRM, que é o Serviço Geológico do Brasil, onde você tem dados com relação a desastres naturais, mapeamento de risco, vulnerabilidade, problemas de inundação, seca, etc. A gente tem o INCRA, que são os dados do setor agropecuário.
A gente tem o Map Biomas, que a gente tem dados através de imagens de satélite, que eles construíram dados de uso e ocupação do solo, uma série histórica longa, a gente tem dados de queimadas no Map Biomas, a gente tem o SGS, né, que é o Serviço Geológico Americano, onde a gente pode baixar diversas imagens de satélite, podemos baixar modelos digitais de elevação para trabalhar com altimetria, curva de nível, a FUNAI, a Fundação Nacional do Índio, o IBGE, que é o que a gente vai trabalhar aqui nesse treinamento, que tem uma infinidade, tanto de dados espaciais prontos, como dados alfanuméricos, a gente pega esses dados alfanuméricos e transforma em dados espaciais também, e dá muita análise, muito interessante. E muitos outros dados espaciais aí para a gente começar a trabalhar hoje com QGIS, tá? E que bom que a gente tem essa gama de dados, tá? E falando em dados espaciais, a gente preparou um presente, né, Marcos, para eles com relação a isso. Marcos vai falar aí para vocês. Exatamente, né? Vamos aqui então mostrar para vocês, né, material que vocês vão receber na aula de amanhã. Isso aqui é algo... A gente já tinha feito ele de uma outra maneira, mas ele está com conteúdo totalmente atualizado, repaginado. Vocês vão estar recebendo isso aqui em primeira mão, tá? Esse nosso e-book aqui de fonte de dados espaciais, tá? Onde a gente organizou as principais fontes de dados para vocês. A gente sabe que, de início, né, quando a gente está dando esses primeiros passos dentro da parte de geoprocessamento, seja com QGIS, ArcGIS, enfim, dependente da ferramenta, a parte que a gente sempre fica mais receoso é onde eu consigo baixar dados realmente confiáveis, né? Então a gente fez essa organização aqui para vocês, tá? Então amanhã vocês vão estar recebendo no grupo do WhatsApp isso aqui em primeira mão para vocês, tá? Tá tudo organizado, repaginado aqui para vocês. Tem instituições a nível nacional, a nível estadual, municipal, tá? Fontes mundiais aqui também. Tem um pouquinho de uma introdução aqui para vocês, né? Falando sobre esses dados, um pouco que a Luana passou agora para vocês aí também, tá? Alguns exemplos de mapas aqui também, tudo praticamente um resuminho aí agora desses últimos slides que a Luana passou para vocês, né? E depois a gente tem aqui, né, o acesso a cada uma dessas fontes de dados que a gente passou, tá? Então vocês clicam aqui, vocês vão acessar diretamente aonde vai estar esse dado espacial de cada um desses locais aqui, tá? Então temos aí ANEEL, ANA, DENIT, Embrapa, IBGE, enfim, né? Infinidades, né? Aqui a gente tem a parte voltada para nível municipal, né? Na região do Nordeste, aqui na região Norte, aqui na região Sudeste, região Centro-Oeste, região Sul, certo? Algumas fontes mundiais aqui também, tá? Para vocês acessarem os dados, né? Enfim, um e-book completão para vocês. Realmente é algo muito interessante, muito importante para quem está iniciando, né? Então, eu ia perguntar o que o pessoal achou, mas já estava todo mundo falando aqui top, maravilha. O pessoal Quem tá não falou maluco ainda, no né? e-book. Comentem aí o que vocês acharam. Realmente, O pessoal tá ficou louco. muito bonito, né? Gente, é muito bom esse e-book, porque ele facilita muito a vida, né? Porque, assim, tem muitos dados, tem tudo mais, mas acaba que a gente fala, tá, mas eu tenho que ficar pesquisando no Google, então a gente acabou criando esse e-book para organizar para vocês quais dados você vai encontrar naquela instituição, e já fica fácil, já clica no link, já tem acesso ali, e isso já agiliza muito o projeto de vocês, isso é bem legal. Legal, acho que o pessoal gostou. Acho que o pessoal gostou do material que vão receber amanhã, Assim, né? É meio que um resuminho aí do que foi passado e ainda com um bônus a mais, que é esses links aí, tudo organizado para vocês, né? De maneira bem profissional e bem intuitiva, bem fácil de vocês localizarem. sim. Tá? Legal demais. Então tá, vamos voltar para o teu slide rapidinho, Luana, que agora acho que é o momento que o pessoal estava esperando. Tava esperando, né? O que será que É hora é, da né? prática. Não, é hora da prática, né, pessoal? Então, aqui, já para balizar todo mundo, qual que é a nossa ideia aqui, tá? A gente vai mostrar aqui rapidinho como é que baixa o QGIS, né? Coisa rápida, porque a gente já mandou o vídeo no grupo também, mas tem gente que está com um pouco de dúvida. Vamos falar alguma coisa ou outra aí que possa estar dando erro para vocês. E a gente vai mostrar um pouco só sobre o QGIS, só para vocês darem esses primeiros passos, terem esse gostinho. E daí amanhã realmente a gente pega e começa com tudo dentro dessa ferramenta. Então, a aula de hoje vai servir para a gente também já adiantar um pouco a aula de amanhã, tá? Então,
Fiquem aqui, não vai ser muito longo, tá bom? Vai ser mais uns 15, 20 minutos aí de prática com vocês, certo? E eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante, tá? Então, eu vou compartilhar a minha tela aqui novamente. Né? Vou deixar vocês com o Marcos, mas estou aqui, gente. Deixa eu só organizar aqui. Tá, então vamos lá, tá bom, gente? Espera aí, deixa eu adicionar aqui. Beleza, tá? Então, uma coisa muito importante, primeiramente, para a gente começar, né? Não se baixa o QGIS em qualquer lugar. Não é um site qualquer, num blog qualquer, não. A gente sempre vai baixar o QGIS dentro do seu site oficial. Tá? Então, o site oficial do QGIS é o qgis.org, tá? Ele foi até atualizado ano passado, tá bem legal. Né? Ainda não está disponível a versão aqui em português do site, né? Anteriormente, na versão antiga, a gente tinha a opção aqui de português, mas eles já estão em desenvolvimento e a gente também, né? Dá para a gente ir aqui treinando o nosso inglês e caso alguém tenha dificuldade também aqui no Chrome, né? A gente pode clicar com o botão direito e clicar aqui em traduzir para o português, que ele traduz para a gente também, tá? Então, baixem sempre o QGIS na página oficial dele aqui, que é o qgis.org. Vou até colocar no chat para vocês, tá? E aí, para acessar a parte de download, pode ser nesse botão aqui, né, download, ou aqui em cima nessa parte de download. Ambos vão para a mesma página, tá? Nessa próxima página, ele até fala realmente do projeto QGIS, né? Tem a opção aqui de doação também para fazer essa doação para o projeto, tá? Que o QGIS é um software gratuito, tá bom? Vocês não precisam pagar nada para baixar ele, né? Essa aqui é uma maneira da gente contribuir com todos os desenvolvedores do software, tá? E a gente tem aqui essa opção para pular para a parte de download, né? Caso não queira fazer a doação, tá? Então a gente pode aqui clicar nesse botão laranja e a gente vai para a parte onde tem as versões de download do QGIS, tá? Isso aqui foi algo que mudou recentemente, tá? Principalmente a questão de versão, tá? A versão do QGIS, ela atualizou nas últimas 2 semanas, mais ou menos 2 semanas atrás, a versão mais estável do QGIS atualizou. Desculpa, gente. Para 3.40, tá? Tá, mas o que é isso? Versão mais estável? O que tá falando, né? O QGIS tem algumas versões, né? A gente consegue acessar as versões antigas do QGIS também, mas vamos falar aqui das versões mais atuais, né? Então a gente tem aqui um botão de destaque aqui para a versão de longo termo, que é a LTR, que a gente chama, que é a versão mais estável, que é a 3.40, e tem aqui a 3.42, tá? Qual que é a diferença de uma para outra? Por que eu não baixo a 3.42, né? Porque a 3.42 ela é mais atual, mas ela está ainda em fase de teste, tá? Então ela é uma versão que apresenta muitos erros. Ela tem algumas funcionalidades mais novas já, né, disponíveis, só que ela ainda está em fase de teste. Então o pessoal está testando, a comunidade vai testando, vai reportando para eles e eles vão fazendo esses ajustes na versão, tá? De um ano em um ano, essa versão mais estável é atualizada, né? Então agora, 2 semanas atrás, a gente estava aqui com o QGIS, acho que era o 3.34 ou 3.38, que era mais estável, não me recordo agora, e foi para 3.40, tá? Então, a mais estável do QGIS agora é a 3.40. A gente sempre recomenda vocês baixarem a mais estável, tá? Ah, mas eu tô com a 3.28. Ah, dá para baixar a 3.40 que tem uma coisinha ou outra nova já na própria ferramenta, tá? Não muda totalmente, tá? Não vai interferir em nada aqui para vocês no nosso treinamento, mas já adiantando, a gente sempre faz essa recomendação para vocês. Ele demora um pouquinho para baixar, tá? Realmente ele demora um pouquinho para baixar. O pessoal que teve erro de instalação, né? O que a gente pede? Baixem de novo o instalador, tá? Provavelmente vocês tiveram o arquivo corrompido na hora do download, tá? Então a gente pede que vocês baixem. Pessoal do Linux, tem um vídeo aqui no nosso canal do YouTube de como instalar o QGIS no Linux. Depois vocês dá uma procurada aqui, Eric, no nosso canal do YouTube mesmo, depois da aula, né? Vai aqui no nosso YouTube, procura baixar QGIS no Linux aqui dentro que vocês vão achar uma aula sobre isso, tá bom? Então, beleza, né? Quem tá com a 3.34 não tem problema. Quem puder acessar a 3.40 também tá tudo certo. Se eu instalar, eu vou perder meus projetos antigos? Não, vocês não vão perder os projetos antigos, tá bom? Vocês vão conseguir abrir os projetos antigos na versão mais nova. O que vocês não conseguem fazer é se vocês realizarem um projeto na versão mais nova e querer abrir na versão mais antiga. Isso vocês não vão conseguir fazer,
tá? Então, basicamente, esse cuidado que vocês têm que ter aqui. Então, vocês vão clicar aqui nesse botão, vai fazer o download para a máquina de vocês do instalador e vocês vão seguir o passo a passo de instalação como qualquer outro software, tá bom? Depois disso, ele vai criar uma pastinha na área de trabalho de vocês e vocês vão clicar lá para abrir o QGIS, tá? Tem esse passo a passo, esse tutorial aqui embaixo na descrição da aula, tá? Caso vocês fiquem com dúvida depois. Mas o processo ele é bem tranquilo, como se a gente fosse instalar qualquer outro software na nossa máquina, tá? Uma vez instalado aqui, os plugins já instalados são mantidos, Wagner, tá? Grande parte, os que já fizeram a transição para essa versão mais estável são mantidos. Grande parte deles são mantidos. O que a gente recomenda? Antes de desinstalar a versão antiga, acesse a versão nova e vê se todos os complementos, todos os plugins que você normalmente utiliza estão disponíveis nessa nova versão. Tá? Aí depois, se quiser desinstalar a versão nova, até por conta de memória do HD, tá tudo certo, tá bom? Então, não ocupa espaço, tá, Luiz? Ele ocupa mais ou menos 3 GB do seu HD, 2.8 GB, tá bom? Do HD, não é muito pesado, não. Então, beleza, tá? Isso aqui só para contextualizar vocês essa parte do QGIS. Aí já dentro do QGIS, tá? Provavelmente o de vocês já vai estar até um pouco diferente, vai estar com essa outra janela aqui aberta assim também, né? O meu está aparecendo em alguns projetos que eu já tenho feito, mas eu acabo ocultando aqui essa parte, tá? Isso aqui é uma parte que a gente consegue ocultar. Mas falando de forma mais geral aqui do QGIS, provavelmente não, 100% de certeza que vai estar diferente o meu QGIS do QGIS de vocês, tá bom? Por quê? Porque a gente consegue fazer algumas customizações nele, né, adicionar ferramentas a mais, e isso vai tornando ele um pouco diferente de outro, né? Então a gente consegue instalar coisas que vão auxiliar a gente em certas demandas, tá bom? Então, já adiantando, né, se o QGIS de vocês estiver diferente do que está aqui no meu, tá tudo certo, tá? Não se preocupem. Então a gente tem aqui um menu superior, tá? Talvez o de vocês não está aparecendo. Vou até fazer de algum, assim vai ficar melhor para vocês assim. Talvez não esteja aparecendo todas essas opções para vocês, porque algumas dessas opções foram coisas que foram instaladas depois, eu já vou falar sobre isso com vocês aqui, tá? E outra questão também é que a gente tem essa parte aqui de alguns menus suspensos, né? E a gente tem essas janelas aqui principais do QGIS, tá? Essas janelas aqui é muito importante. Deixa eu só arrumar aqui minha tela para conseguir visualizar vocês. Eu não estou conseguindo visualizar as mensagens. Deu. Pronto. Então, aqui nessa tela, aonde a gente vai conseguir visualizar os nossos dados aqui, ó. Nessa parte aqui é onde a gente vai visualizar os nossos dados. Essa parte de navegador é onde a gente consegue buscar alguns arquivos dentro do nosso próprio computador, tá? Não necessariamente a gente precisa usar isso, tem outras maneiras de a gente acessar arquivos aqui dentro. E aqui é a parte de camadas, é onde a gente vai visualizar todos os elementos que foram adicionados dentro do nosso projeto, tá? Às vezes a gente é um pouco curioso, né? E acaba fechando algumas janelas, né? E isso é totalmente normal. E se vocês fecharem a janela de vocês, não consigo visualizá-la de novo. Normalmente a gente vai lá, fecha o QGIS, abre de novo e essa janela ela não aparece, né? E como é que vocês fazem para visualizar essas janelas que a gente fecha de novo? Vocês têm esse menu aqui em cima chamado Exibir, tá? Vindo aqui em Exibir, a gente tem essa parte de painéis. Então, aqui os painéis são esses blocos que a gente consegue fazer com que eles apareçam de novo. Então, eu fechei o painel de camadas aqui, ó. Fechei o painel de camadas e ele voltou agora de novo, tá? Então, se vocês fecharem alguma dessas janelas ou não estiver aparecendo para vocês, é assim que vocês habilitam de novo. Mesma coisa aqui do navegador. Se eu fechar o navegador, posso vir aqui em Exibir, Painéis e Navegador, tá bom? Ele também acaba desacoplando aqui, tá? Eu posso clicar nesse outro ícone, que ele acaba desacoplando e a gente pode colocar, né, arrastar para o outro lado. Ah, não, quero botar para cá de novo. Ele acaba ficando assim em 2 abas, tá? Então, a gente consegue estilizar aqui da melhor maneira possível. Eu vou botar aqui bem para baixo, que daí ele fica desse jeito de novo, tá? Então, só para vocês, caso alguma dessas coisas estiverem fechadas, é assim que vocês vão habilitar de novo. Mas o principal mesmo, eu preciso que vocês estejam com essa aba de camadas aqui habilitada, tá? Então, venham aqui em Exibir, Painéis e certifiquem que camadas está habilitado. Beleza. Então tá. Então aqui é onde eu vou conseguir ver os meus elementos dentro do projeto. Vamos adicionar um elemento aqui, tá? O que a gente primeiro vai fazer?
dentro do QGIS, ele já vem com algumas ferramentas próprias, tá? Se eu clicar nessa engrenagemzinha aqui em cima, em caixa de ferramentas, ou eu posso até fechar também, vir em processamento e caixa de ferramentas, tá? A gente consegue... talvez está muito pequeno aqui para vocês verem, né? Vou fazer um negócio para melhorar. Aí, quem tiver também esse problema no próprio computador, já fica melhor também, tá? Eu vou vir aqui em configurações, aqui em cima, no menu superior, configurações, opções, tá? Eu vou vir aqui em cima em geral. Eu vou fazer isso no meu QGIS para melhorar a visualização de vocês. Caso vocês queiram fazer no de vocês, fica a critério, né? Eu gosto da visualização que está assim normalmente para eu trabalhar, mas para fazer a live realmente vai ficar melhor para vocês acompanharem fazendo isso que eu vou mudar agora, tá? Então, o tamanho do ícone eu vou mudar de 24 para 32, ó, já fica maior lá. E também o tamanho aqui da fonte, eu vou botar tamanho 14, tá? Eu vou dar um OK. E aí, para mudar o tamanho da fonte, eu vou precisar aqui também fechar. Vou fechar meu QGIS e vou abrir de novo só para garantir, tá bom? Ele demora um pouquinho para fazer o download mesmo, tá bom? Ó, agora acredito que ficou melhor para vocês visualizarem aqui dentro. Então, eu vou até para o outro lado, que eu vou mostrar aqui, ó. Eu vou vir aqui em cima em processamento e caixa de ferramentas, tá? Então, aqui no QGIS, aqui na direita, ó, essas são todas as ferramentas que já vêm nativamente dentro do QGIS, tá? Quando a gente instala ele já vem com algumas ferramentas próprias instaladas dentro dele que auxiliam a gente em diversos estudos. Só que existem algumas outras ferramentas que auxiliam a gente melhor ainda em alguns processos, tá? Que não estão aqui dentro do QGIS. Essas outras ferramentas a gente chama de complementos, ou em inglês, né, se a gente estiver utilizando a versão em inglês, a gente chama de plugin, tá? Então, os complementos nada mais são do que ferramentas produzidas por usuários do QGIS, né? A base toda do QGIS é em Python, então eles desenvolvem esses complementos, disponibilizam para o QGIS, é testado, é validado, e vem aqui e fica disponível para a gente fazer o download. E com esses complementos a gente consegue fazer diversas coisas a mais aqui, por exemplo, adicionar uma imagem do Google aqui dentro para visualizar, adicionar algo que auxilia a gente a fazer alguma manipulação de app, baixar imagem de satélite aqui dentro, fazer, enfim, algum outro tipo de estatística com os nossos dados aqui dentro. Então, existem diversos tipos de complemento que auxiliam a gente em infinidades de coisas, né? Tem complementos oficiais de bancos de dados, por exemplo, complemento da ANA, da Agência Nacional de Águas, complemento do IBGE, complemento do MAP Biomas, onde a gente consegue acessar esses dados já diretamente dentro do próprio QGIS. Tem um complemento que a gente consegue baixar diretamente um modelo digital de elevação para dentro do QGIS. Não precisa ir lá no site, baixar do site, botar numa pasta, colocar aqui dentro, né? Então, a gente já consegue fazer o download diretamente aqui dentro. Então, são diversas ferramentas que auxiliam a gente em muita coisa no dia a dia, tá? Então, eu vou fechar aqui essa caixa de ferramenta e a gente vai no menu superior chamado complementos e a gente vai nessa opção de gerenciar e instalar complementos, tá? Aqui dentro é o local onde a gente vai conseguir baixar todas essas ferramentas adicionais que eu comentei com vocês, tá? Com relação às SIRGAS 2000, a gente vai falar na aula de amanhã, tá? Como é que a gente muda essa questão dentro do projeto, tá? Hoje aqui vai ser mais essa introdução à própria interface do QGIS, antes mesmo da gente de avançar nesse passo, tá? Então, ó, de novo, eu vim aqui em complementos, gerenciar e instalar complementos. Eu vou vir aqui nessa aba tudo, aqui são todos os complementos que eu consigo instalar, tá? Que estão disponíveis aqui para download. Caso não esteja aparecendo nenhum para vocês, ou caso dê algum problema, vocês verifiquem se aqui em opções, tá? Está conectado o repositório de vocês, tá? Caso não esteja conectado, vocês clicam aqui para recarregar repositório. Isso aqui eu já estou falando só para caso dê erro, né? Então, a gente gosta muito disso também, porque mostrar a parte que dá tudo certo, isso é tranquilo, né? Mas na hora que dá erro, todo mundo foge, né? Então, a gente gosta de mostrar esse passo a passo para vocês também, porque o mais importante também é esse acompanhamento na hora que tem o erro, tá? Caso vocês não consigam baixar ou acessar, verifiquem se está conectado aqui, cliquem em recarregar repositório, verifiquem se vocês estão com internet também, porque vocês precisam de internet para poder fazer esse acesso, tá?
E vou vir aqui em tudo, eu vou baixar um complemento chamado HCMGIS, tá? Tudo junto, tá, gente? HCMGIS. Eu vou colocar aqui até no chat para vocês, tá? Quando vocês fizerem essa busca aqui em cima, vocês vão clicar no complemento e ele vai aparecer aqui na direita para vocês. Para mim, que já tenho ele instalado, tá escrito aqui reinstalar complemento, mas para vocês provavelmente vai estar escrito instalar complemento, tá? Então, vocês vêm aqui e clicam para instalar esse complemento. Beleza. Uma vez instalado esse complemento, ele vai auxiliar a gente para adicionar imagens de satélite do Google Maps, do Google Satélite, para a gente conseguir se localizar melhor aqui no globo dentro do QGIS, tá? Diretamente dentro do QGIS ele vai puxar lá do Google essas imagens, tá? Então, eu vou clicar aqui para fechar, porque agora, para acessar esse complemento, ele vai habilitar um novo menu superior aqui em cima. Então, ele vai ter agora aqui esse HCMGIS, tá? A gente consegue fazer outras coisas com esse complemento, tá bom? Mas a gente vai focar aqui nessa parte de Base Maps. A gente utiliza esse termo para esses mapas base, né? Eles servem como base para a gente realmente se localizar no nosso projeto. Tá? Então, é comum a gente chamar normalmente de mapa de fundo ou base map, né? É até mais comum a gente utilizar o termo base map do que mapa de fundo ou algo outro do tipo. Então, quando for falar do base map, nada mais é do que uma imagem que a gente vai utilizar por baixo do nosso projeto para nos localizar com essa referência, tá? Então, eu vou vir aqui em Base Maps e eu vou adicionar aqui esse Google Satellite, tá? Vou adicionar essa opção, que é onde eu consigo ver essa imagem do globo inteiro, né? Então, olha só, aqui, como eu falei, quando a gente adiciona um elemento dentro do QGIS, ele já fecha aquela janelinha aqui e já inicia um novo projeto para a gente. Então, olha só, a gente adicionou uma imagem do Google aqui dentro, ela apareceu aqui na parte de camadas para a gente, né? Que eu comentei com vocês, tudo que tiver adicionado no nosso projeto vai estar sendo visualizado aqui nessa parte chamada de camadas, tá? E a gente consegue visualizar a parte estrutural desse arquivo aqui dentro do nosso projeto, tá? Então, aqui está a imagem de satélite do mundo. Só que a gente tem que tomar um cuidado que o mouse, tá? Com o scroll do mouse, eu consigo dar um zoom aqui, ó. Consigo dar um zoom nisso que eu estou visualizando. Qualquer coisa que eu estiver visualizando nessa região, o scroll do mouse me serve para dar um zoom, tá? Eu posso segurar o Ctrl do teclado e utilizar o scroll do mouse para fazer um zoom mais cadenciado, né? Sem o Ctrl, ó, sem o Ctrl, fica mais assim. Segurando o Ctrl e usando o scroll, ó, eu consigo fazer um zoom, ajustar a escala de maneira mais suave. Caso vocês se empolguem e façam isso e acabe sumindo, né? Sumiu da minha visualização. E isso é muito normal de acontecer, tá? Isso é muito normal de acontecer. Como é que a gente consegue visualizar de novo? Vocês vão vir aqui na esquerda, em camadas, vão selecionar essa camada que foi adicionada, né? Eu vou clicar com o botão direito nela e vou nessa opção de aproximar para a camada. Acabei clicando antes sem querer, eu vou até fazer de novo, tá? Clica com o botão direito e vocês vêm aproximar para camadas. E ele vai visualizar de novo e enquadrar essa região que a gente estava, essa camada para a gente, tá bom? Outra coisa bem interessante, né? Aqui embaixo a gente consegue ver as coordenadas, né? Então a gente vai movendo aqui, né? Olha só, até a Luana foi comentando, né? Dos sinais de cada um dos locais, dos hemisférios, né? Então a gente consegue aqui fazer essa visualização. Aqui a gente tem a questão de escala, então à medida que eu vou mexendo no zoom, ele vai modificando essa escala para mim também, tá? Então, aqui são alguns elementos básicos para a gente também não se perder muito dentro do QGIS, tá? Então, algo muito importante mesmo, tá, gente? Se aproximar para a camada, porque vai acontecer de vocês fazerem isso, se empolgarem com o scroll do mouse e não vão achar. Então, botão direito, aproximar para a camada, tá? Beleza. Então, mostramos para vocês como é que é um complemento, né? O que ele faz aqui dentro do QGIS, o que a gente consegue acessar aqui dentro do QGIS, como ele é prático, como é que funciona essa questão aqui da visualização da nossa camada. Uma outra coisa muito interessante também, a gente tem essa opçãozinha aqui, ó, de desmarcar, tá? Ó. Se eu marcar ou desmarcar, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou basicamente habilitando ou desabilitando a visualização dessa minha camada no projeto. Ela ainda está no meu projeto, só que eu estou desabilitando ou habilitando a visualização dela, tá? Em algumas vezes a gente vai querer desmarcar essa visualização.
Nesse caso aqui, a gente só está com um elemento dentro do nosso projeto. Mas na aula de amanhã vocês vão ver como isso vai ser importante para a gente conseguir visualizar melhor, tá bom? Beleza. Luana, vai marcando alguns... tá, já está marcando algumas dúvidas ali, né? Não sei se tiver algumas dúvidas pertinentes, tá? Eu vi que tem bastante gente botando algumas dúvidas, né? Eu sei que o pessoal está dispersando um pouco com algumas outras coisas paralelas, né? Mas uma coisa ou outra aí que eu achar pertinente pode salvar, que a gente vai sanar a dúvida do pessoal ali depois também, tá? E, gente, o último complemento que a gente quer mostrar aqui para vocês, que ele é bem interessante, que ele facilita a gente até falando aqui com a Camila, né? Qual que é a diferença do HCMGIS para o Quick Map? Né? Até já pegando aqui a dúvida da Camila, que eu acabei olhando na mesma hora. Basicamente a mesma coisa, tá, Camila? Os dois vão fazer o mesmo papel ali de adicionar esse mapa de fundo, né? O Quick Maps, ele é mais focado realmente para adicionar esses mapas, né? No HCMGIS a gente consegue ver que ele tem outras ferramentas aqui dentro dele também, tá? Mas no fim, se o intuito é adicionar o mapa base, né, um base map, os dois complementos fazem a mesma coisa, tá? Beleza. Então, vamos aqui de novo em complementos, gerenciar e instalar complementos, tá? Vim de novo aqui no mesmo menu que a gente estava, e a gente vai adicionar um outro complemento chamado OSM Place Search, tá? Vamos lá, tem espaço, tá, gente? Se vocês adicionarem tudo com tudo sem espaço, não vai aparecer, tá? Se vocês fizerem assim, ó, OSM Place, ele não vai aparecer, tem que ter espaço, tá bom? Vocês vão clicar nele e vão clicar para instalar esse complemento, tá? O que esse complemento aqui faz? Ele vai auxiliar vocês a localizarem regiões dentro do globo, dentro do projeto de vocês, tá bom? Então, como é que vocês vão fazer isso? Uma vez instalado, eu vou até botar para reinstalar aqui, que eu acho que ele vai aparecer ali. Eu acho que não. Porque quando vocês instalarem, já vai aparecer direto uma janelinha aqui embaixo, no canto inferior esquerdo, tá? É isso, ó. Quando vocês instalarem, já vai aparecer assim, ó, para vocês aqui. Essa é a região aonde vocês conseguem fazer uma busca por um local utilizando um nome, né? Seja um endereço de uma rua, seja um nome de uma cidade, tá? Então, eu vou fechar aqui. Eu vou vir aqui embaixo agora para procurar. Então, eu vou botar aqui Florianópolis, né? Que eu até esqueci de falar que eu sou aqui de Florianópolis, lá no início da aula. Eu clico aqui para buscar, tá bom? E ele já mostra aqui para mim essa opção. Eu vou selecionar e vou clicar aqui para dar um zoom, tá? E ele já dá um zoom para mim exatamente na região de Florianópolis, tá? E assim vocês podem fazer com outros locais de estudo de vocês. Então, isso já facilita a gente achar o início de projeto nosso, ele adianta bastante, né? Às vezes a gente chega uma demanda em um município X, até a gente achar esse município, se demora um pouco, precisa de um dado vetorial desse município. Dessa maneira, a gente consegue achar mais rápido os nossos locais de estudo, tá? Uma vez utilizado, vocês podem pegar e fechar essa janela, tá? Aí agora, eu quero procurar de novo, como é que eu faço? Aí a gente pode vir aqui em exibir, painéis, o mesmo caminho que a gente já tinha feito antes, né? E tem aqui embaixo a última opção de OSM Place Search, tá? Eu até estou em cima aqui, né? Peraí, deixa eu ir para o outro lado. Ó. Exibir, painéis, OSM Place Search. Se eu habilitar, ele vai mostrar aqui para mim de novo, tá? E aí vocês podem procurar a região de vocês, tá bom? Deixa eu fechar aqui. Deixa eu olhar aqui um pouquinho o chat, como é que estão as coisas. Beleza, esse complemento deixar em destaque. Dá para deixar em destaque também, tá? Eu aconselho vocês a utilizar ele mais só para fazer essa busca do QGIS. Essa busca do local de estudo, tá? Então, a gente aconselha porque a base que ele utiliza ali, às vezes, não está validada. Aí, eu prefiro que vocês baixem lá do IBGE, que a gente vai mostrar para vocês amanhã, porque é um arquivo que já está validado, tá? Então, a última versão dele é de 2023, está tudo certinho, é feita a validação de fronteira dos municípios, então, baixem diretamente dos órgãos oficiais, tá? Às vezes, de início, só para a gente ter como base, até vale a pena, né? Mas a gente gosta que vocês utilizem isso aqui só realmente para se localizar, tá bom? Beleza, show demais, tá? Isso aqui é
Tamo junto, Eric. Que bom que gostou. O Milton também elogiando. Top demais. Então tá. Enquanto a Luana estava dando aula aqui, né? A gente conversou internamente, né? E a gente falou assim, pô, é o nosso recorde de pessoas ao vivo, né? Tem bastante gente aí, a gente passou um conteúdo de bastante qualidade, né? E o pessoal tá pedindo por um replay pra gente, né? A gente não vai estender muito essa possibilidade de replay para vocês, tá? Mas a gente vai estender uma possibilidade mínima de replay, tá? Primeiramente, antes de a gente falar qualquer coisa, eu queria saber se a gente fizesse um replay para vocês até amanhã, às 6 horas da tarde. Vocês topariam? Vocês acham que tá bom para vocês? Né? O que vocês acham? A gente pensou em liberar para vocês até amanhã às 6 horas da tarde, para vocês conseguirem revisar tudo que foi passado, instalar o QGIS com calma, fazer essa prática que ela é muito importante para a aula de amanhã, tá? Então, vamos ver o que o pessoal falou. Sim, eba, tá bom, sim. Tá. Ótimo, então, beleza. Tá. Então, combinado, ó. Pessoal, vocês estão comprometidos, né? Vocês falaram que iam ficar até o fim. Isso aqui também valeu muito na nossa análise aqui, porque a gente começou a aula com 1.700 pessoas ao vivo, 1.800, estamos aqui com 1.600. Então, tá praticamente todo mundo aqui realmente até o fim. Sim. Então, vamos valorizar vocês que estão aqui. Ficaram até o fim mesmo. Exatamente, né, Luana? Vamos colocar, então, A gente vai pedir um feedback para vocês, mas agora a gente vai pedir com a meta, né? Qual que vai ser a meta, Luana? O que a gente vai fazer de meta aí pro pessoal? Quantos comentários para a gente conseguir liberar esse replay para eles? 400? Vamos ver. 400? Estamos bem, 400, estamos bonzinho, 400 hein? comentários no nosso post no Instagram, gente, para a gente poder liberar essa aula até as 6 horas, 18 horas de amanhã, horário de Brasília. Mas só se bater os 400 comentários. Para acessar Exatamente. esse post, o QR Code está aí. E aí vocês vão direto no nosso Instagram. Marcos vai colocar o link também no nosso Instagram. Isso. Aproveita, segue a gente lá, que ele está seguindo, né? E já até aproveitando, e o pessoal que fez um resuminho, ou está começando a fazer uma prática, alguma coisa, marquem a gente lá também, @_ambigel, marquem a gente, né? Se o perfil de vocês for público, a gente consegue compartilhar vocês nos stories, né? Se for privado, a gente vai acabar não conseguindo compartilhar. Mas marquem a gente, né? Mostra aí para o pessoal que vocês já começaram a semana realmente se dedicando e agregando conhecimento para vocês, tá? Então, show. A gente vai compartilhar nos stories. Todo mundo que marcar a gente nos stories, a gente compartilha, se for perfil público, claro, né? E comentários aqui nesse post aí, ó. A primeira aula vai começar. Para acessar o post no Instagram, é só botar o celular nesse QR Code, ou vocês também podem acessar o link aí no chat. Vou fazer um negócio, ó. Acho que dá para botar. Aí, colocou aí. Quem já comentou, vem aqui e comenta hashtag. Opa. Já comentei. Hashtag comentei, né? Para botar aí a pressão no pessoal que ainda não comentou, né? Responsabilizar aí quem não vai liberar o replay para todo mundo, né? Então, para a gente ver aí realmente quem que tá dedicado. Ó, já temos 133, tá, gente? Não batemos nem metade aí. Ó, nós estamos com 1.500 ao vivo, 400 comentários. Realmente bem tranquilo. A gente só vai liberar se tiver 400 comentários ali no Instagram, senão a aula vai finalizar e vai sair do ar. E amanhã até às 18 horas. Muito importante a Marcos Luana. Sim, comentei. Quantos comentários a gente tem aí, ó? Pô, tava aqui perdido vendo os comentários, só elogio. Eu ia falar para o pessoal comentar realmente de verdade, né? Mas não precisa nem falar isso, porque nem precisou. O pessoal tá muito legal o feedback de vocês, né? Comentei. 254, ó. Passamos um pouco da metade aí. Vou botar aqui meta. Meta 400 comentários, né? Para a gente finalizar isso aqui. Para a gente poder liberar essa aula para o replay, para vocês conseguirem ver com calma. Se cada um que está aqui já tivesse feito um comentário, já tinha sido facilzinho, hein? Já tinha batido. Então, olha, bastante gente. Comentei. É isso aí, galera. Bota pressão no pessoal. É isso daí.
né? E depois, com certeza, né, nós vamos ler comentário por comentário. Já estava lendo aqui, já estava me perdendo na leitura. É muito legal a gente ter esse retorno de vocês, a gente prepara com bastante carinho. A gente pensa assim, pô, eu acredito que dessa maneira aqui que está sendo feita, o pessoal vai gostar, né? Então, que nem a gente comentou, não é a primeira vez que a gente está fazendo esses eventos, né? A gente já tem um histórico disso, a gente sabe realmente a melhor maneira de passar esse conteúdo para vocês, até o passo a passo, né? Até por isso que a gente tem esse cuidado, né? O que foi passado na aula de hoje, o que vai ser passado na aula de amanhã e o que vai ser passado na aula 3 na quarta-feira, tá? Bateu! Boa! Bateu? Oh. Valeu, galera. Isso aí. Top, então, top aula demais, liberada. galera. Replay liberado Replay. até amanhã às 18 horas, horário de Brasília, para vocês verem com calma essa aula. E amanhã tem aula 2, tá, gente? Não acabou, tá? Para todo mundo chegar preparado. Tem aula 2. E se você não entrou no grupo do WhatsApp, lembra de entrar. O link está aqui abaixo também na descrição da aula e tá o QR Code para ajudar vocês. Por quê? Amanhã, 9 horas, vão receber o e-book, mas só quem tiver no grupo. Não adianta pedir por e-mail ou por Instagram, não. Só no grupo. Então, quem não entrou no grupo, entra agora para não perder esse e-book que a gente criou, né? Um e-book aí que a gente atualizou. Então, esse e-book atualizado, vocês estão adquirindo de primeira mão aqui na Ambigel, tá? Esse e-book dessa versão atualizada que a gente fez. Então, aproveita que vai ser liberado amanhã, 9 horas da manhã, horário de Brasília, claro, só para quem estiver no grupo, tá? Escaneia esse QR Code. Se vocês perderam, depois vocês voltam aqui, pausa a aula, escaneia, tá tudo certo. E aqui, essa pergunta da Sofia, ela combina muito com o próximo slide. Porque isso é o que a gente vai mostrar para vocês na aula de amanhã, como vocês vão iniciar um projeto do zero no QGIS, organizar todo o material, fazer as análises, salvar os projetos, enfim. Hoje a gente fez só um passo a passo ali com vocês, não tinha muita importância a gente salvar aquilo ali, porque a gente pode abrir o QGIS e fazer aquilo ali com 2 cliques. Mas tem coisas que a gente faz que demanda muito tempo, são coisas importantes e a gente precisa salvar o projeto. Então, isso aqui na aula de amanhã, já vamos aproveitar que o pessoal tá comprometido, né, Luana? Eric, tu pode voltar um pouquinho a aula. Esse é o link aqui que vocês vão acessar. Vou compartilhar a minha tela, Luana, que eu vou fazer o passo a passo. O que eles têm que fazer agora aqui, Vou fazer com o pessoal para a gente finalizar a nossa aula de hoje aqui, tá? Vocês estão aqui na aula 2, na aula 1, estamos aqui ao vivo na aula 1. Vocês vão vir aqui embaixo, clicar no mais e vai expandir alguns links para vocês, tá? Primeiro link muito importante, até o Eric estava pedindo, volta lá o QR Code. Esse link aqui vai levar vocês também para se cadastrarem no evento e entrar no grupo do WhatsApp, tá? Esse primeiro link aqui vai para o grupo. Aqui o site oficial do QGIS para vocês baixarem. Aqui tem um tutorial de instalação do QGIS, tá? E pessoal aqui da aula 2, aula 2, vocês vão clicar aqui na aula 2, vocês vão fazer algo muito importante, que é clicar nesse botão aqui de receber notificação, tá? E botar um despertador para amanhã, 7h15, para vocês não perderem a nossa live, tá bom? Então, passo a passo aí, tutorial. Quem quiser já chegar aqui, colocando like, botando um comentário, estou só pela aula 2, fiquem à vontade aqui para já começar a interagir com a gente com a aula de amanhã. Tá bom? Que tá demais essa aula. Isso. Certo? Isso aí. Então, a gente se vê amanhã na aula 2, gente. Não perca essa aula 2, que a gente vai, de fato, agora mexer no QGIS para a gente começar a trabalhar e usar toda a teoria que a gente aprendeu hoje. Então, aula liberada, 2 recados, né? 3 recados, para não esquecer. Aula liberada, aula 1 liberada até às 18 horas, tá? Para vocês assistirem, e até às 18. 18 ela vai sair do ar, porque a gente vai para a aula 2 às 7h30, tá? Exatamente. O segundo recado que amanhã vai estar disponível, 9 horas da manhã, o e-book, que é o material que a gente trouxe aqui na aula. Então, entre no grupo do WhatsApp para você não perder esse material, ok? É isso. Tudo certo? É isso, excelente. Pessoal, tem algumas dúvidas de vocês aqui que a gente até repassou um pouco na aula, então a gente pede que vocês assistam, aproveita que a gente liberou o replay, assistam ali, tá bom? E vocês vai conseguir sanar essas dúvidas aí, tá bom?
No mais, a gente deseja um bom descanso para vocês agora, bons estudos, né? Revejam todo o material que foi passado e aguardamos todos vocês na nossa aula de amanhã também, para a gente dar continuidade nesse treinamento, tá bom? Até amanhã, Então, gente. Boa noite, gente. bom descanso e até a aula 2. Valeu, gente. Tchau, tchau. Até. Oi, eu sou a Martina, faço tecnólogo em gestão ambiental e foi durante o meu curso que eu conheci a Ambigel. Eu não tinha ideia nenhuma de como funcionava o georreferenciamento através de softwares, portanto eu fiquei muito feliz quando eu vi que os cursos eram muito bem estruturados, o passo a passo era muito didático, então abrange desde iniciantes até intermediários, acredito até pessoas que têm conhecimento avançado na área. Os minicursos serviram também para eu entender mais sobre a área, entender para qual lado eu gostaria de ir. Além disso, eu achei o grupo do Discord muito bom, tem como a gente ver quais dúvidas já foram tiradas, ou até a gente pode colocar alguma dúvida nossa, elas são respondidas em até 2 dias. Inclusive, às vezes são postadas vagas, oportunidades de emprego, na verdade. Então, só tenho a agradecer a equipe da Ambigel, estão abrindo meu leque de opções na área de georreferenciamento, e é isso aí. Oi, boa noite para todos. Meu nome é Gerson Nepomuceno Guiar, sou técnico em edificações com ênfase em computação gráfica e voluntário da Defesa Civil da cidade de Soledade de Minas, do sul de Minas Gerais. Eu conheci a Ambigel em 2023 numa mega aula e foi um grande achado. Realmente é uma plataforma de estudos, um grupo de estudos realmente muito bom, com vários temas pertinentes, né, ao geoprocessamento. Pessoal extremamente qualificado, né, os professores são muito bons, muito atenciosos e realmente não deixa nada a desejar. A parte de dúvidas também é muito boa. Nós fazemos perguntas, tiramos, né, nossas dúvidas e eles respondem com muito carinho, com muita assertividade. Então, realmente, eu aconselho vocês, façam parte, né, desse grupo, venham conhecer a Ambigel, venham conhecer toda a equipe. Tenho certeza que vocês vão gostar muito, né? Um forte abraço para todos.